Há 2 minutos atrás, ela não dobrou os joelhos, mas ela levou o seu pensamento até a mim e disse: Senhor, me perdoa, porque eu errei. Lava-me com o teu sangue, Senhor. E naquele momento, o sangue de Cristo purificou ela de todo o pecado, e ela está santificada de novo. Ele chegou atrasado. Devido a essa guerra, até hoje ele tenta lutar contra o nosso Deus. E diga para mim, aonde está o corpo místico de Cristo na terra? Diga comigo, o corpo místico mais forte. O corpo místico de Cristo na terra é a igreja. Nessa terra existe algo que representa Deus. Você é o embaixador de Deus nessa terra. Todas as vezes que as pessoas olham para você, elas estão vendo a pessoa de Cristo nessa terra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu... Peraí, agora ficou estreito. Se o meu povo, que se chama pelo meu... Ah, é? Você é chamado pelo nome de Deus. Você quer ver? De repente está lá o pastor Moisés na Toshiba, que é um homem de Deus, e tem dado um grande testemunho naquela empresa. E de repente alguém vai falar alguma coisa contra o pastor Moisés, e se levanta uma pessoa e diz: não, o pastor Moisés não. Mas como assim? O pastor Moisés é crente. O pastor Moisés é um homem de Deus. Aí sabe o que acontece? Aquelas pessoas que lutam pelo outro lado têm que baixar a cabeça. Eu quero dizer para você que ele é mentiroso, mas quando Deus obriga ele a falar a respeito de um crente, ele tem que falar a verdade. E eu já vi muitas das vezes pessoas que lutam dentro da Toshiba, porque infelizmente dentro da Toshiba nós temos satanistas, baixarem a cabeça e reconhecerem que ele é o nome de Deus. E assim tem que acontecer com cada um de nós. Toda vez que alguém olhar para você, tem que dizer: lá vai um homem de Deus. Vocês já viram como é que é um homem de Deus quando chega numa rodada onde está soltando uma piada que não vale a pena para um homem de Deus ouvir? Estão contando a piada e de repente lá vem o pastor Moisés. Aí um ímpio, um filho que não é de Deus, se levanta e diz: para, o que foi? Lá vem o pastor. Não é o pastor, é aquele que habita na vida dele. Ele vai respeitar você se você representar Cristo nessa terra. Ele vai representar você. E com isso, o tempo foi passando e a gente encontrou algumas dificuldades. Ele não para. Existe no coração dele um ódio muito grande de você. Sabe por quê? Porque você é obra da criação da mão de Deus. E ele veio nessa terra com um triplo objetivo. Qual é o objetivo dele? Matar, roubar e... Só veio com isso. Mas aí veio outro. Jesus Cristo. Ele disse: eu vim para que vocês tenham e a tenham. Então receba isso em nome de Jesus. Surgiram então, vou falar com vocês nessa noite, a gente vai ter uma conversa informal, sobre 3 tipos de satanismo. O primeiro tipo de satanismo é o satanismo aberto, ou seja, uma igreja que foi criada especificamente para adorar a Satanás. A igreja de Satanás foi criada oficialmente por um homem chamado Hunter e Zeno LaVey, 1930 a 1997, no dia 30 de abril de 1966. Esse cidadão criou essa igreja na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E tem uma característica aqui interessante. Pastor, nessa cidade, a maioria das pessoas ou é lésbica ou é homossexual. Ou seja, gay ou lésbica. Interessante isso, não? Interessante isso. Nessa cidade, segundo algumas pesquisas que eu fiz, é a cidade onde tem o maior índice de criminalidade nos Estados Unidos. Estou falando em termos de proporção. Nessa cidade é onde aconteceram as mortes mais bizarras
de todos os Estados Unidos. E dessa cidade já saíram 7 serial killers, ou seja, assassinos em série. Essa cidade tem a mão de Deus sobre ela? Por que não? Pare para pensar. Agora vamos mudar a pergunta. O Armando Mendes tem a mão de Deus sobre esse bairro? Levante sua mão e diga assim: a mão de Deus está nesse bairro. Porque eu, bata no peito, porque eu sou um homem de Deus. É por isso que a mão de Deus está nesse bairro. Lá eles ofereceram aquela cidade ao inimigo de nossas almas. Mas aqui nós oferecemos essa cidade ao Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu é que essa igreja foi fundada no Brasil. Infelizmente veio parar no nosso querido Brasil. E aqui ele se difundiu de várias formas. Quem já viu aqui, até em alguns programas de televisões, o Papa do Diabo? Você já chegou a ver? Já viu, né? Mas aquilo dali, irmãos, eu sou bem sincero para vocês. Desculpe a expressão, pastor, mas aquilo não oferece medo. Satanismo aberto não oferece medo. Sabe por quê? Quem aqui, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, em sã consciência, vai adorar